Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao meu canal Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli. Eu espero que vocês estejam aproveitando bastante os nossos estudos de cada capítulo da Bíblia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber as notificações, ative o sininho e principalmente muito obrigado a todos que têm deixado um like, que têm feito comentários, principalmente têm compartilhado com mais pessoas, o que ajuda demais o crescimento do canal para que mais pessoas possam acessar essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, e a cada capítulo nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no capítulo 26, que vai falar sobre as cortinas que cobriam, revestiam o tabernáculo. Essas cortinas, elas precisavam de ser móveis, porque elas cobriam o tabernáculo e quando precisavam mudar de lugar, serem transportadas para outro lugar, para ser montado em outro lugar, eles podiam carregar, mas era muito complicado, porque as cortinas pesavam toneladas, elas eram muito pesadas, eram 14 metros em 4 camadas de linho. Então você imagina, com mais a pele de texugo, com mais a pele do cordeiro, então assim, era uma coisa muito pesada, eles tinham que dobrar isso, e esse trabalho era feito pelos levitas, que não só carregavam as cortinas, como eles tinham que carregar a mesa, eles tinham que carregar a arca da aliança, o propiciatório, tudo feito com aquelas argolas que nós vimos no capítulo anterior. Tudo isso, na verdade, era uma figura transitória daquilo que havia de vir e que seria definitivo. Nós sabemos hoje que nós estamos recobertos por essas cortinas, mas essas cortinas para nós são o sangue de Jesus, que nos reveste e nos cobre de todo pecado, que nos reveste de toda impiedade, de toda injustiça. Isso é o que nos guarda realmente hoje. Então, esse tabernáculo, porque a palavra tabernáculo significa casa, residência, porque alguém iria morar ali. E quem que iria morar naqueles tempos? O Senhor. Hoje nós sabemos que a palavra de Deus diz que o Senhor tabernaculou conosco, ou seja, Ele veio fazer morada em nós. Então aquilo que era transitório passou a ser definitivo nas nossas vidas. Não é maravilhoso? E todo aquele ritual que era feito para que pudesse se entrar na presença de Deus, com o sangue do cordeiro, depois com a mesa da proposição onde tinha os pães, depois o lavar das mãos, tudo isso daí Jesus representa a consumação, ou seja, ele é aquele tabernáculo definitivo. E Deus mostrou para Moisés a figura desse tabernáculo, que tinha que ser exatamente como Moisés viu. E eu creio que é exatamente como ele é nos céus. Não é maravilhoso? Então o tabernáculo era feito com 10 cortinas que tinham 14 metros de linho fino. Então a camada de cima, a camada de baixo, aliás, era branca, que é aquilo que ficava aparecendo. O branco representa a santidade, tudo que se relaciona a branco, alvo como a neve, puro. A pureza é representada pelo branco. Depois o azul, que representa a cobertura dos céus, que também era a segunda camada. O púrpura, que é o sangue, e também como ele era feito de pele de texugo, molhado e ficava vermelho, né, avermelhado. Por quê? Porque o sangue também tinha uma figura de revestimento sobre nós. E finalmente o carmesim, também é mais escuro. Querubins haviam desenhados. Na primeira camada tinha que ter 2 querubins. Se vocês se interessarem, e eu acho muito interessante dizer isso para vocês, procurem imagens, porque na internet você vai encontrar como eram essas cortinas, como elas ficavam de aparência no final. Não só as cortinas, mas também as tábuas do tabernáculo. As tábuas também tinham que ser colocadas para montar o tabernáculo, e elas tinham que ser móveis, porque elas tinham que ser transportadas todas as vezes que eles mudavam de lugar. Daí ele vai falar do comprimento dela,
E uma coisa muito interessante é que ela tinha que ser ligada com cochetes de ouro. Essa ligação, essa união das cortinas representa a união da igreja, a união do corpo de Cristo. Nós temos que estar ligados um ao outro, porque nós formamos o corpo de Cristo. Então elas não podiam ser separadas, elas tinham que ser, 50 cochetes de ouro, e ajuntarás com esses cochetes as cortinas uma à outra. E assim será um tabernáculo. O versículo 6 do capítulo 26 vai falar sobre esses cochetes que eram de ouro. Aleluia! E ele vai falar do comprimento, que é 30 côvados, mais ou menos são 14 metros por 1,80 m, mais 11 cortinas externas de 11 metros. Havia uma separação entre as cortinas. Havia aquele lugar onde ficava o lugar santíssimo, era essa cortina que foi a que se rasgou de alto a baixo quando o Senhor morreu na cruz, representando que aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou do santo dos santos, não havia mais essa separação. Nesse lugar onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano, depois de ser banhado no sangue, depois de ter comido o pão da proposição, e aquelas luzes do candelabro acesas, sempre mantidas acesas, tinha que trazer lenha, sempre para manter aceso a luz do tabernáculo. Significa que a nossa luz hoje também não pode se apagar. Nós temos que estar com as nossas lâmpadas acesas, e nós temos que manter esse fogo aceso na presença do Senhor, e sempre estar nos alimentando do pão, e sempre debaixo do sangue do Cordeiro, e as mãos sempre limpas, lavadas também. Depois do sacrifício, ele tinha que lavar as mãos e entrar na presença do Senhor. Hoje nós podemos fazer isso sem todo esse cerimonial e sem precisar de um intermediário, porque o intermediário hoje é o Senhor Jesus. Naquele tempo era o sacerdote que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Então eram 3 lugares: o lugar do átrio, aonde ficava o lugar do sacrifício e mais o lugar para lavar as mãos. Depois entrava no lugar santo, aonde tinha a mesa da proposição e o castiçal de ouro, e depois, por último, é que ele entrava no Santo dos Santos para entrar na presença do Senhor, levar o pecado, confessar o pecado de todo aquele povo que vinha na frente ali. Eles ficavam do lado de fora, no átrio exterior. Eles não podiam entrar porque eles não tinham acesso. Eles eram proibidos. Se entrasse no Santo dos Santos, eles morriam. Até o sacerdote, se ele tivesse impuro, eu já tô falando de capítulos mais para frente, se ele tivesse impuro, ele morria. Por isso ele entrava com uma corda amarrada com um sininho. Se o sininho parasse de bater, eles podiam puxar o sacerdote, porque o sacerdote tinha morrido lá, porque ele entrou lá impuro. Então, para você ver a seriedade que é nós entrarmos na presença do Senhor, se nós não estivermos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós seríamos fulminados. Aí vai falar então dos cochetes de cobre, o que sobrasse das cortinas tinham que ficar penduradas sobre as costas do tabernáculo. Então eram 4 camadas de cortina enlaçadas e presas com cochetes. Assim era essa formação, assim era esse modelo de tabernáculo, onde Deus habitaria, a presença do Senhor estaria ali entre eles. Havia também as tábuas do tabernáculo, que eram feitas de madeira de cetim levantadas, e o comprimento também com 10 côvados, com cada tábua de 1,5 côvado, 2 coceiras terá cada tábua, e assim ele vai explicando como que tinham que ser aquelas tábuas que ficavam em volta do tabernáculo, depois recoberto pelas cortinas. Ele vai falar de 20 tábuas, elas ficavam até o lado que elas tinham que ficar. O Senhor deixou bem especificado, hein? Tinha 20 tábuas da banda do norte, e do lado do tabernáculo ele tinha que ficar do lado do ocidente, feito com mais 6 tábuas. Então até o lado que o tabernáculo tinha que ser construído,
O Senhor deixou especificado. O Senhor é muito preciso, né? Em tudo que Ele faz, Ele quer detalhes. Ele explicou, Ele desenhou, Ele mostrou para o Moisés como que tinha que ser feito esse tabernáculo. Depois Ele fala do véu, que era feito de azul, púrpura e carmesim e linho fino torcido. Eram as outras camadas que se sobrepunham ao primeiro véu, que era branco. Também tinha 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro. Presta atenção. Cochetes de ouro. As bases podiam ser de prata, mas os cochetes eram de ouro. Ele diz, você vai pendurar o véu debaixo dos cochetes e vai colocar ali a arca do testemunho. Aí era o lugar do Santo dos Santos. E separado por um véu que entre o santuário e o lugar santíssimo. Como eu já expliquei, né? Eram 3 lugares. Então era o ato exterior, o lugar santo e esse último, aonde ficava a Arca da Aliança, que era separado por essa cortina, e essa cortina fazia a separação entre o santo e o santíssimo. Também tinha uma coberta do propiciatório sobre a Arca do Testemunho, e na mesa, sobre a mesa, tinha que ser colocado fora do véu o castiçal de frente para a mesa, até o local de colocação do castiçal, da mesa, ao lado do tabernáculo, e ela tinha que ficar para o sul e a mesa para o norte. Tudo muito desenhado, tudo muito significativo. A entrada, a saída, o norte, o sul, o leste, o oeste, o que ficava de frente para o norte, o que ficava de frente para o sul. O Senhor é muito preciso em tudo. E por último ele diz, também farás para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura. Deve ser maravilhosa, né? Azul e púrpura e carmesim, de linho torcido e obra de bordador. Elas eram bordadas à mão, enormes e bordadas à mão. E para essa, cobertura de 5 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, seus cochetes de ouro e também bases de cobre. Sempre essa instrução de como deveria ser esse tabernáculo, essas cortinas, as cores, o material que tinha que ser usado, o Senhor especificou tudo. Mas tudo isso era uma sombra daquilo que havia ainda de se manifestar. E o véu do tabernáculo, o principal, o véu foi rasgado quando o Senhor nos deu acesso direto ao Pai, por meio do sangue do Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que o Senhor traga revelação para você sobre essas cortinas do tabernáculo e, muito importante, você pesquisar. Existem muitas imagens na internet que você pode olhar, caso você tenha curiosidade de saber como era esse tabernáculo lá no tempo do Moisés, que foi dado por Deus. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã a gente volta com o capítulo 27, que vai falar do altar e do pátio do tabernáculo. Um abraço, até amanhã. Milagre visitou a minha